crianças! Hoje nós teremos a nossa aula de português e nós vamos aprender a como descobrir onde está o parágrafo dentro de um texto, ok? Acompanhe aqui a professora. Nós temos aqui o nosso quadro e tanto no quadro como no seu caderno ou numa folha, nós temos a nossa margem de um lado e nós temos a margem do outro lado, certo? E então, para que nós possamos descobrir onde está o parágrafo dentro desse texto, primeiro nós precisamos saber, mas afinal de contas, o que é um parágrafo? É um conjunto de frases que vai expressar uma ideia central dentro do texto. Essas frases, elas ficam interligadas entre si. E o parágrafo, ele pode servir também para separar as partes importantes do texto ou para dar um rumo diferente dentro desse texto, na história de forma geral, certo? Mas vamos aqui para que você possa entender um pouco melhor. Eu trouxe hoje o texto O Coelho Leleco. E esse aqui é o título do nosso texto e ele sempre vai ficar centralizado aí no seu caderno ou no quadro. E quando nós vamos começar um texto, nós começamos ele sempre com a letra maiúscula e dando um distanciamento da sua margem. Por quê? Porque essa distância que nós damos para dar início ao texto é o que nós chamamos de parágrafo. Então nós temos aqui, Leleco é um coelho amigo. E aí nós temos um ponto que finalizou uma frase, mas ainda não terminou seu primeiro parágrafo. Ele leva couve para a Joca todos os dias. Os pontos que nós encontramos no texto, ponto final, ele serve ou para concluir o texto, ou para dizer que nós estamos encerrando um parágrafo e começando um novo parágrafo dentro daquele texto. Ó, cedo, Leleco sai da toca e vai visitar Joca. Aí nós temos aqui a presença do ponto, não porque o texto terminou, mas porque nós vamos começar outro parágrafo. Joca recebe Leleco todo feliz. Ponto de exclamação. Joca é amigo de Leleco. E aí você percebe que esse de Leleco ou para Joca, eles não estão distantes da margem. Porque é a continuação da frase, é a continuação do parágrafo. Então, eles começam bem aqui no início mesmo. Mas já aqui, ó, Joca da cenoura a Leleco, você percebe que o nome Joca ficou distante da margem, não é isso? É porque aqui nós temos também mais outro parágrafo. Então, nós vamos contar agora quantos parágrafos nós temos nesse pequeno texto. Ó, distante da margem, nós temos o primeiro parágrafo. Aqui não está distante da margem, porque essa frase, essa palavra, ela está continuando ali o seu primeiro parágrafo. Aqui, ó, distante da margem, o nome cedo, inicial maiúscula, e nós temos o nosso segundo parágrafo. O nome Joca também está distante da margem, começa com letra maiúscula, então nós temos aí o nosso terceiro parágrafo. E aqui o de Leleco, ele é a continuação do terceiro parágrafo, por isso ele está bem no início da margem. O nome Joca, mais uma vez, olha o distanciamento. Então, nós temos aqui o quarto parágrafo. Esse texto, nós temos várias frases que estão interligadas entre si, formando os nossos parágrafos, que tem aí o seu distanciamento da margem, começando sempre com a letra maiúscula. E aí, quando o texto encerra, que nós temos o nosso ponto final de conclusão do texto, embaixo dele nós temos o nome da autora. Às vezes pode ser autor ou autora. Aqui no caso é uma autora. É a Isabel Cristina. Então, crianças, essa foi a nossa aula sobre parágrafo. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora eu estarei enviando para vocês 2 textos no grupo, para que você, assim como eu, possa estar separando, descobrindo onde estão os parágrafos dentro desse texto. Eu estarei enviando também a página do livro ao qual você vai responder a sua tarefa. E lembre-se, escreva a sua atividade no caderno de português e bons estudos.